O Vamos governador Tarcísio. para o próximo assunto, então. Vamos para o governador Tarcísio. Deixa eu olhar aqui. Tá, é muito papel, gente. Como eu não sou vidente, eu tenho que fazer os mapas, eu tenho que fazer o papel, tá bom? Bom, Tarcísio, um geminiano do dia 19, assim, últimos graus de gêmeos, tá? Ele provavelmente, tá? A gente não tem a hora de nascimento dele. Eu fiz o mapa, eu tentei fazer os cálculos e bateu assim certinho 6:30 da tarde. Então, assim, o Tarcísio, ele provavelmente tem o ascendente em Capricórnio. Ele tem uma postura muito séria, né? Já diz muita coisa esse ascendente. O Capricórnio é um signo sério. Ele mostra para o mundo alguém que tem seriedade, responsabilidade, é bem pragmático, extremamente comprometido, tá? Antes de começar do Tarcísio, eu queria falar uma coisa. Eu estou lendo o mapa, tá? Uhum. E independente do meu posicionamento ou do posicionamento de quem seja, eu estou lendo o mapa, tá? Se sua cabeça ela funciona 0 ou 1, não vai dar certo, porque assim, eu não tenho lado político, tá? Eu sou astróloga, estou lendo o mapa, deixar isso claro, beleza? Bom, então vamos falar aí do Tarcísio. Aí, André, eu vou precisar de 1 minutinho, só 1 minutinho mesmo. Tá bom. Desculpa. Enquanto isso, o pessoal vai dando like. Gente, está com 120 likes. Vamos chegar a 200. Eu quero pegar mais perguntas, ó. Quem não deu like, bate 2 vezes aí na tela do seu celular, do tablet, ó. Papá, bate 2 vezes aí na tela para deixar o like. A cada 100 likes, ela responde 2 pessoas. Já respondeu 2. Agora, se completar 200 likes, ela responde mais 2 pessoas. Vamos lá, gente. Bate 2 vezes aí na tela para ela poder responder. Quem já deu like, tá tudo certo. Só pede para quem não deu, dá o like para ela responder, tá bom? Porque eu quero que ela responda mais 2 pessoas, tá bom? E também quem não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, se quiser fazer para ficar por dentro do horário das lives, tá? Toda vez que tem uma live, eu divulgo lá no grupo do WhatsApp. Como faz para entrar? Só clicar nesse link aí que está aparecendo nos comentários, tá bom? Esse link azulzinho aí, ó. Você entra lá no grupo, é um grupo que eu divulgo o horário das lives, com quem eu vou fazer, que nem sempre tem horários fixos das lives, elas mudam de acordo com a disponibilidade das pessoas, tá? Então, no grupo eu aviso, tá? É um grupo só para isso. Então, quem quiser fazer parte do grupo, só clicar nesse link aí ou me manda uma mensagem se não conseguir entrar, que eu te coloco lá, ó, 121 likes, falta muito ainda, né, para 200, mas tem como chegar. Semana passada a gente atingiu 200 e lá, a gente atingiu 200 likes, aí ela respondeu 4 pessoas, né? Hoje só foram 2 por enquanto. Então, vamos dar like aí, gente, vamos dar like, né? O certo seria a pessoa entrar e já dar o like, aí a gente não precisava ficar pedindo, né? É isso então, gente. Vamos aguardar a Paula voltar, tá? Ela já vem, tá bom, gente? Então vamos aguardar ela voltar aí. Incentiva quem não deu like a dar. Paula, me ouve? Desculpa, André, alguém tocou aqui, desculpa, até saiu, pessoal, ai que vergonha. Alguém tocou aqui, a minha filha pequena, que tá um Hum, pouco desesperada, desculpa, já tá resolvido, tá? tá. Desculpa mesmo. Então, eu queria falar do posicionamento político, vamos falar do Tarcísio, que já está dando bastante tempo. Então, assim, ele tem um jeito muito sério, ele tem um ascendente em câncer, em Capricórnio, muito provavelmente. Ele se mostra ao mundo alguém muito sério. E aí, uma coisa que eu queria deixar claro sobre o Tarcísio, sobre o mapa dele. Ele é uma pessoa que, se ele tiver o mínimo de chance dele perder em algum aspecto, ele não se envolve, tá? Então, assim, ele tem o meio de céu em Libra. Quando é o meio de céu que a gente fala, é o trabalho, é onde fala do trabalho. E em Libra, a pessoa é muito flexível, escuta muito, ouve a outra parte. Ele tem muito disso. E eu percebo um pouco, sim, do Tarcísio. Falar eu como Paula, eu percebo que ele ouve
todo mundo. Ele ouve a parte que ele gosta, que ele não gosta, eu percebo que ele tem esse hábito. E é muito claro, por isso que foi um pouco fácil fazer o mapa dele. E aí, na parte das vocações, ele tem touro. Touro é ligado diretamente à matemática, e eu vi que ele é engenheiro, né? Ele trabalhou no Exército muitos anos como engenheiro. Então, assim, que eu entendi do Tarcísio é que ele é muito, extremamente inteligente, é uma pessoa bem inteligente, ouve todos os lados, ele é bem matemático, ele se envolve com cálculos mesmo, tá? E ele vê o que for bom. O que ele vê que vai ser negativo para ele, pode até parecer negativo a curto prazo, mas a longo prazo vai ter alguma resposta positiva. Então, ele é uma pessoa que pensa muito, que ele olha muito várias questões, e eu percebi isso um pouco assim nele como pessoa também, né? Não só no mapa astral. Extremamente trabalhador, muito ligado ao que é certo, ele tenta fazer as coisas certas o tempo todo. Ele não gosta muito de ir para o lado errado, e às vezes ele, numa dessa, ele pode até trocar de lado, tá? Por conta disso. Porque se ele não concordar, ele vai tentar pular para trás, tá? Ele tem esse sol em Gêmeos aí nos últimos dias de Gêmeos, né? Então ele leva um pouquinho do câncer. Então, se você falar alguma coisa para ele, ele fica bem magoado, ele fica bem chateado. Mas ele tem assim uma Vênus em Leão, que é um bom casamento. Ele tem a casa 7 em Câncer. Eu imagino que ele deva ser casado há muito tempo e muito bem casado, né? Nesse sentido. E muito ligado à questão da família, apesar daqui parecer que ele deve ter algum tipo de briga com a mãe, sabe? Não se dá muito bem com a mãe, com o pai ainda tá tudo, mas assim, muito ligado às raízes, ele tem muito forte na questão das raízes dele. Eu imagino que o pai alguém deveria ser militar, também o incentivou isso nele, então ele ouve muito a família. E a dificuldade seja com a mãe. Ele tinha todos os motivos para ter problema com fala, com falar, com explicar, com se emocionar com essas coisas, mas ele recebeu uma dose aqui dos outros signos que deixa ele extremamente equilibrado, então é difícil ver ele nervoso ou alguma coisa assim. Ele é uma pessoa que ele é muito centrada, muito calma, né? Então, tem algumas coisas aí que fala sobre isso. Bom, o meio de céu dele em Libra fala dessa vida pública, ele tem Plutão lá também. Então, acho que a gente vai ver aí ele em alguns topos, né, da política. Eu acredito que mais para frente, quando ele ficar mais velho, até mais do que isso, tá? Que ele é extremamente inteligente. Então, assim, ele vai se manter aí em lugares altos, tá? Ele quer construir, ele é uma pessoa que trabalha para a construção da imagem dele. Então, assim, ele, se tiver ameaçando a imagem dele, ele vai tomar um posicionamento, porque ele cuida da imagem como ninguém. Mostrar que ele tem uma imagem civilizada, que ele é aberto a acordos. Então, assim, a gente acho que vai ver muita coisa boa aí do Tarcísio, tá? Apesar de ter alguns conflitos aí, a gente que está aqui no estado de São Paulo tem ouvido muita reclamação dele, principalmente na questão da educação, mas como é o primeiro ano dele, né, acredito, e muitos anos de PSDB, né, muitos anos aí, talvez está entrando em ajuste, e aí às vezes para ajustar bagunça um pouquinho, né, então vamos ver aí como ele vai se sair aí, né, aí nesse próximo ano. Ele vai estudar muito, gente, ele vai estudar muito pesquisa, muita aceitação dele, muito isso. Pode ser que ele tome uma decisão de não querer entrar ainda, a não ser que ele sofra muita pressão, alguma coisa assim, mas eu acho difícil. Se ele tiver a mínima possibilidade de perder a eleição como presidente, ele não vai entrar, tá? Eu acredito que ele vai querer continuar aí com a questão de ser governador para mostrar um pouco mais de serviço, aí mostrar um pouquinho mais dele, tá? Então,
Ele ainda está preocupado com a imagem dele, com o que vão pensar, com o que vão falar, se está na hora disso, mas ele chega, gente. Em algum momento ele vai se candidatar a presidente, sim. Eu acho que ele só quer fazer um bom trabalho aqui em São Paulo para mostrar que ele está fazendo. Se ele conseguir aí até o final do ano mostrar muita coisa, talvez o ano que vem ele tome a decisão. Mas tem muito. Se eu fosse falar em porcentagem, tem 70% de chance, tá? Muito. Mas 70% de chance dele entrar como candidato, tá? Ainda não. A gente vai, para saber sobre quem ganha, a gente precisa ver quem serão os candidatos e quando vai ser a eleição, tá? Enquanto a gente não tem essas informações, mas tem 70% de chance dele querer 70% de chance dele querer se candidatar, sim, tá? Mas ele vai analisar todas as pesquisas, ele está analisando tudo, ele está jogando para ver como que as pessoas estão respondendo, porque se tiver a mínima chance, ele não entra em lugar nenhum para perder, ele só entra para ganhar. Ele é uma pessoa focada, então não espere isso dele. Se ele tiver ali na corda bamba, tá aí 50% para o Tarcísio, eu acho que ele não entra, não. Ele vai entrar se for para ele ganhar. E é isso, né? Ele tem alguns desafios aí, principalmente com que se trata de aliança, porque ele não tem medo de desfazer aliança e começar de novo. Então, aí podem ver ele como uma pessoa traíra ou alguma coisa assim. Ah, ele foi para o lado de lá, ah, ele foi para o lado de cá, ah, e ele está aceitando que. Mas é porque ele ouve. Se ele achar que aquilo para ele faz sentido, ele vai lá, entendeu? Então, para ele não tem problema. Ele tem muita proteção espiritual, muita mesmo, tá? O mapa de estrelas fixas, ele tem Sírios, então, assim, tem muita proteção espiritual. Principalmente na questão do casamento, uma pessoa que vai viver casado muitos anos, assim, um casamento forte, resistente. E quem que quer saber se um dia ele será presidente? Sim, ele será presidente. Ele tem grau de presidência no mapa. Pode não ser em 2026, mas ele tem grande potencial para ganhar como presidente. Ele tem grande potencial de altíssimos cargos, cargos muito grandes, principalmente quando a questão é estruturar e organizar. Ele tem tudo isso na mente dele, ele é bom e principalmente que ele é muito estratégico. Quem tem ascendente Capricórnio é estratégico. Ele vai ver todos os lados, analisar e geralmente acerta, certo? 2026 ainda é um ano crítico para ele, por isso que eu acredito que ele não vai querer nem entrar. Se ele tiver a mínima chance de perder, ele não entra, tá? Ele só vai entrar se ele tiver muita chance de ganhar. E ele é uma pessoa que tem missão com disciplina, com responsabilidade e bastante ambição. Então, acho que a gente não vai ver aí um Tarcísio só governador, não. A gente vai ver ainda o Tarcísio presidente. Só não consigo falar que é 2026, porque ele está em uma crise muito grande ainda, tá? Eu acho que ele vai querer mostrar um pouquinho mais do trabalho dele, que ele está, na verdade, fazendo ajustes, e está um pouco difícil, principalmente por causa do financeiro, mas eu acredito que ele vá, assim, ele é vaidoso, o Tarcísio é vaidoso, bem vaidoso. Então, a gente vai ver aí ele não sei se em 2026, tá, gente? Vamos precisar ver. Se tudo der certo, talvez sim, mas ele não tá muito inclinado, não. Ô, Paula, e a saúde dele, você vê alguma coisa assim ou tá tudo? Não vai ter problema nenhum, não? Não, ele tem uma saúde boa, André. Nossa, muito boa. Ele tem sol na casa 6, né? Ele tem a casa 6 em Gêmeos, assim. O sistema nervoso dele é um pouco delicado e os pulmões. Então, assim, se ele tiver que tomar cuidado, ele tem que tomar cuidado com pneumonias, como que eu posso? Com gripes, né? Essas gripes fortes, Covid, essas coisas, ele é uma pessoa que tem que ter um pouco de atenção, que ele tem o pulmão um pouquinho fragilizado. É uma pessoa que, se eu olhasse o mapa, eu ia falar assim, ó, se você fuma, pare agora, porque é questão de tempo, né? Por causa da delicadeza que tem nessa situação, nesse lugar. E a questão dele mesmo também é o sistema nervoso, porque a pessoa que não aparenta que ela é nervosa por fora, pode ter certeza que por dentro ela tá uma panela de pressão. Então, o sistema nervoso dele também é um pouquinho delicado.
certo? entendi. Tá bom. Então é Certo? isso. Tá ok. Deixa eu ver. Agora E para 2026, tá mais para sim do que para não, mas ele pode falar não, porque ele vai ficar com um pouco de medo aí por causa de São Paulo. O pessoal ainda está reclamando, o pessoal que não entendeu ainda que tem coisa que é ajuste, né? Então tem que ter um pouquinho de calma aí, ter que consertar é, tantos anos aí, né? Então talvez tá um pouco feio para ele. Aqui eu acho que a segurança está muito precária, tá fálica aqui em São Paulo, aumento de muita coisa, mas aí acho que ele conseguindo ajustar essas questões aí, acho que melhora muito. uhum, entendi.